Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliana e eu decidi ser au pair. Então, gente, esse é o segundo vídeo aqui do canal. Pra quem não viu o primeiro ainda, vou deixar o link aqui. Ele fala sobre preencher application, ITEP, exame e tudo mais. E agora, passada essa primeira fase, que foi muito difícil pra mim, vamos para a segunda, que também é muito complicada, que é a entrevista com as famílias. Pra mim, assim, foi bem difícil, porque, como eu já disse, eu não sou confiante com o meu inglês, mas deu, sabe? Foi. Não querendo deixar ninguém insegura, essa é uma experiência minha. Pra mim foi complicado, mas é porque eu tenho minhas questões, assim, sabe? Mas vamos lá. Eu fiquei online em janeiro, dia 11 de janeiro, e até dia 11 de fevereiro eu não tive nenhuma família no meu perfil. Eu fiquei muito preocupada, eu mandei mensagem todos os dias pra menina da Experimento, falando pra ela que tinha alguma coisa de errado, mas não tinha, assim, é só um período mesmo que leva. Tem meninas que com um dia online já tem 15 famílias e tem meninas como eu que demora um mês, assim, então não tem muito uma fórmula secreta. Mas eu fiz algumas coisas que me ajudaram, que foi alterar o meu vídeo. Eu estava com um vídeo antigo no perfil. Eu gravei o vídeo novo no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo aqui do canal. E o vídeo antigo, meu inglês ele ainda não era muito cru, né? Eu gravei lá em outubro de 2022. Então, assim, muita coisa aconteceu até aqui. Então, coloquei o vídeo novo no ar. Troquei algumas informações do meu perfil, deixei ele um pouco mais humano, né? Eu lembro que eu falava das minhas experiências de maneira muito robótica e eu deixei assim um toque mais sensível nas coisas. E também eu troquei uma informação lá no perfil. Eu não queria crianças menores de 2 anos, eu nem estava habilitada para isso, mas aí eu percebi que talvez isso tivesse me barrando um pouco, então eu falei com a minha agente e a gente trocou lá pra IQ, acho. IQ, enfim, não sei. A gente trocou essa informação e aí eu estava disponível para cuidar de crianças menores de 2 anos. E aí choveu a família, né? Depois disso, lembro que eu fiquei um mês online, quando fez um mês certinho, começou a entrar muita família no meu perfil. No total eu falei com 3 famílias, mas eu tive 6 famílias no meu perfil, mas eu não quis falar com as outras, porque não, pra mim não funcionava, eu já recusei já lá mesmo no site. E aí eu marquei de falar com essas 3 e foi loucura. A minha primeira entrevista foi com a Amanda. Foi bem legal, ela foi bem simpática. Ela me mandou um e-mail. No e-mail eu expliquei pra ela que eu tinha um pouco de dificuldade com o inglês, mas que eu estava disposta a conversar. E aí ela falou que não tinha problema. Nós trocamos alguns e-mails e marcamos uma hora e conversamos. Assim que eu cheguei pra entrevista, cara, foi assim, irreal, porque meu coração disparou um monte, minha mão ficou suada, fiquei muito nervosa, mas assim, ela foi tão gentil, sabe? Ela teve tanta empatia que pra mim foi ótimo. Claro, eu não entendi tudo que ela falou, mas eu entendi o contexto do que ela tava dizendo, pegava algumas palavras-chave e eu conseguia criar ali, né, entender o que ela tava me dizendo, conseguia falar algumas coisas e assim a gente levou e a gente falou por uma hora. Cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu conseguia conversar por uma hora com uma pessoa que tem o inglês como língua, sabe, primeira língua, assim. Pra mim foi muito irreal. E eu me preparei. Eu fui lá no grupão, novamente o grupão que salva vidas. Fui no grupão, baixei todos os arquivos que falavam sobre entrevista com as famílias. Fiz um roteiro de coisas que eu queria falar, de coisas que eu queria perguntar pra ela, sabe? Deixei tudo organizado, deixei o Google Tradutor aberto, caso eu não lembrasse de alguma palavra. E assim foi, sabe? Foi bem tranquilo. Depois, né, do primeiro momento, ela mudava, assim, o jeito de falar pra que eu entendesse. Ela falou que não tinha problema eu olhar minhas anotações. Eu senti uma coisa muito boa com ela, mas eu quis falar com outras famílias, né? Então eu falei pra ela que eu gostei, que a gente podia, se eu podia mandar algumas dúvidas por e-mail. Ela falou que podia. E a gente podia agendar uma outra conversa. Eu falei que ok. Assim que a gente desligou, eu montei as mesmas perguntas da entrevista que eu fiz, mas eu quis mandar escrito também. E fiz várias perguntas sobre o bebê, sobre a casa, né, sobre a família dela, religião, alimentação, várias coisas e mandei pra ela. E ela me respondeu no dia seguinte, me mandou outras perguntas também. No mesmo dia eu respondi, mandei pra ela. E a gente, assim, trocou uns 10 e-mails, sabe?
Ela foi uma pessoa muito, muito boa mesmo, assim, pra mim. Pra essa primeira entrevista foi perfeito, sabe? Aí ela fez um manual da família dela, da casa dela, do dia a dia, assim. Nossa, ela colocou todas as informações e me mandou. Pra mim, isso, assim, foi o que me fez gostar muito dela, sabe? Porque ela foi muito, muito empática comigo. E aí a gente agendou uma segunda conversa. Entre essa primeira e essa segunda conversa, eu falei com as outras famílias, mas eu falei mais pra praticar, porque eu sabia que, assim, gostei deles, mas não ia fechar. Pela idade das crianças, né, pelo número de crianças, mas, assim, famílias que eu queria conversar pra saber como eu ia me sair. Essa primeira família foi bem de boa, assim, também, foi tranquilo. Na entrevista foi o pai, a mãe e o bebê. E na segunda foi só a mãe, na segunda família, também muito boazinha, muito gentil, gostou muito de mim, até pediu o match assim no primeiro Skype. Eu falei pra ela que eu ia mandar algumas coisas por e-mail. E aí depois eu falei pra ela que não ia funcionar, né? Ela tava grávida e eles tinham uma criança pequena e pra mim não ia funcionar duas crianças tão pequenas. Expliquei pra ela, ela agradeceu. Essa família que eu conversei antes, eu mandei um e-mail, eles nunca responderam e tudo bem. E aí eu tirei eles do meu perfil, porque não ia rolar mesmo, sabe? E aí eu achei uma família no Facebook, eu continuei pesquisando no Facebook, nos grupos, achei uma família de Atlanta, muito legal também, a gente conversou pelo WhatsApp, conversou por e-mail, não chegamos a fazer entrevista, mas também não funcionou. E aí eu tive essa segunda entrevista com a Amanda, e eu conheci o marido dela, conheci o bebê, eles têm um menino só, de 2 anos. 2 anos, ele vai fazer 3 agora em agosto. E a gente se gostou muito, assim, sabe? E aí ela falou que tava aberta ao matching, se eu queria pensar. Eu falei que eu também tava aberta, mas que eu ia pensar e respondi a ela por e-mail. E aí eu pensei, e de todos os prós, assim, contras, eu gostei muito. E é isso, assim, fechei com eles, sabe? Eles são uma família de Wisconsin, é um menino só. O trabalho vai ser de segunda a sexta, das 7 às 5, das 10 às 5, depende da semana. Fim de semana off, carro compartilhado, mas sempre vai ter uma disposição para eu usar. Isso do carro foi uma coisa que ela falou, assim, ela disse que eu poderia usar durante a semana e aos fins de semana a gente ia conversar sobre, sabe? Seria um benefício que a gente ia ter que pensar. E aí eu mandei um e-mail pra ela e falei que não, que pra mim era muito importante ter acesso ao carro aos fins de semana, que aqui no Brasil eu tenho, e isso faz parte da minha liberdade. Eu queria, né, explorar a cidade e sair sem ter que me preocupar. Até porque na cidade dela não tem transporte público, sabe? O ponto de ônibus mais perto da casa dela é 20 minutos andando. E aí eles foram bem flexíveis, falaram que tudo bem, que compreendiam, que sempre vai ter um carro à minha disposição fim de semana ou durante a semana, que eles só pedem que eu tire a minha habilitação lá, né? Porque o estado, eles pedem que eu tenha uma autorização para dirigir lá, que eu tire essa licença no primeiro mês. E eu falei que ok, que sem problemas. E sobre todo o resto eu concordo, assim, sobre os horários de trabalho, sobre o que ela quer que eu faça com o bebê, sobre casa, sobre limpeza, comida, assim, quarto, tudo eu concordei. Na verdade, eu abri mão de uma das coisas que pra mim era muito importante, que era banheiro dentro do quarto. O banheiro, ele é do lado de fora e eu compartilho com o bebê. Isso pra mim foi difícil abrir mão, mas eu abri porque eu gostei muito da família, sabe? Nunca me imaginei indo pra Wisconsin, nunca imaginei, assim, nem os meus sonhos mais loucos. Mas ok, assim, sabe? Eu achei que pro meu primeiro ano, pra minha primeira vez fora do país, vai ser ok. É uma cidade, a cidade que eles moram é muito segura. É uma cidade universitária, então tem bar, tem faculdade, tem rolê pra fazer, sabe? Tem muita atividade, porque lá tem neve, então dá pra esquiar, dá pra fazer muitas coisas que aqui no Brasil eu não teria oportunidade. E eu falei com algumas meninas que moram lá no grupão de novo, fui lá pedir ajuda. E as meninas falaram que é um lugar tranquilo, mas é um lugar que tem coisa pra fazer, que é um lugar seguro, que é um lugar bom, sabe? Que para um primeiro ano é ótimo. Então, assim, eu tô feliz. Tô feliz, aceitei. Estou muito ansiosa. Eu embarco agora em maio. Eu queria antes, eu queria em abril, mas pra eles o ideal é maio. Então nós estamos no final de fevereiro, eu tenho aí um tempinho, sabe? E, cara, é irreal, assim.
Quando eu comecei esse processo em outubro do ano passado, eu não imaginei que ia ser tudo tão rápido, assim, em 4 meses a minha vida mudou completamente, sabe? Agora eu tenho outras perspectivas, tenho outros planos, é maluco, mas eu tô prontíssima, prontíssima. Pra mim essa é uma aventura que tem tudo pra ser incrível, sabe? Claro, vai ter suas dificuldades de adaptação com a língua, uma nova casa, uma nova família, um país que não é meu, longe dos meus amigos, da minha família, mas é necessário e eu estou prontíssima, sabe? E agora os próximos passos é agendar o visto, que também tá tirando o meu sono, mas eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Não passa nem por um segundo na minha cabeça que não vai dar certo com o visto. Eu tenho muita fé nisso, eu tenho certeza absoluta. Então vai dar certo. Depois é me preparar, né, galera? Mala, roupas, documentação, exame, fazer limpeza nos dentes, sabe? É isso, assim. Agora vai ser uns meses de loucura. Eu queria ir em março, mas eu entendo agora, no primeiro momento, quando eles me falaram que era no final de maio, eu fiquei meio frustrada, sabe? Mas agora eu entendo que esse tempo vai ser muito bom pra organizar minha vida aqui no Brasil, pra não fazer nada correndo, sabe? Então, pra mim tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Eu tô muito, muito, muito feliz, muito grata, muito ansiosa. E é isso. Vou gravar um vídeo sobre o visto, vou gravar um vídeo arrumando as malas, vou gravar um vídeo assim de todo o passo a passo, sabe? Quero dividir tudo isso com vocês. Muito obrigada quem assistiu até aqui e até o próximo.